Dani, meu amor, boa tarde. Aí ela fala que me enviou um e-mail mais cedo contando um pouquinho da história dela. Mas vamos lá. Sou do interior do Maranhão, uma cidadezinha muito pequena, que se eu falar onde é, todo mundo vai saber. Cidade pequena é um terror. Todos sabem da sua vida, todos te conhecem, o que você sabe, o que você faz. Bom, ela quis dizer que cidade pequena, né? Quem é de cidade pequena sabe como é. Tenho 40 anos, meu aniversário é coincidentemente no dia 1º de abril. Dia da mentira, né, galera? Sou filha de um casal que engravidou cedo e teve vários filhos, todos sem planejamento. E onde se viu pobre para planejar ter 7 filhos, né, Dani? Pois bem, minha mãe se casou com 15 anos, meu pai com 19, tudo da mesma cidade do Maranhão. A minha vida, Dani, foi uma miséria só. Era de extrema pobreza. Eu sei que não sou a única a passar por isso e nem serei a última. Infelizmente é muito ruim e amargo você querer uma banana para comer e não ter. Uma água limpa para tomar e ter que ir até o açude com uma lata na cabeça para retirar uma água barrenta para beber. Família pobre, todos pobres de educação, pobres de tudo. É uma tristeza. Mas Deus, por um milagre, me tirou dessa vida. Meu pai saiu de casa depois que meu irmão mais novo nasceu. Foi embora com outra mulher. E acredita que ele chegou a levar a amante dele para dentro da nossa casa? Sim, ele fez isso. Nossa casa antiga era de barro e madeira, fogão a lenha, banheiro nos fundos da casa. Na verdade, era um buraco com uma caixa para fazer as necessidades. Então esse banheiro ficava muito distante. Às vezes eu tinha vontade de ir ao banheiro quando eu era criança e eu ia sozinha. Gente, como alguém deixa uma criança de 7 anos ir num banheiro sozinha num lugar que é um breu? Sim, nós não tínhamos luz e usávamos lamparina. Foi aí que eu lembro dos abusos do meu irmão. Ele cometia abusos comigo quando eu tinha 7 anos, nas minhas idas ao banheiro. Pois talvez ele já estivesse fazendo isso antes, mas eu não me lembro. Minha mãe saía de casa para trabalhar, ela vendia tudo que aparecia para ela. Ela colocava as coisas num carrinho de mão e ia para a rua. Eu ficava sobre os cuidados do meu irmão. Ele pedia para buscar água para ele, para arrumar a casa, e eu fazia. Ele pedia para fazer massagem nos pés fedidos dele, e eu fazia. Eu era uma criança, apenas uma criança. Se eu quisesse brincar na rua com as crianças da minha idade, teria que ser na hora que ele estava dormindo, pois ele não deixava eu sair de casa. Ele não trabalhava. Minhas irmãs saíam com os namorados e eu ali com aquele demônio preso dentro de casa. As vizinhas, nenhuma da minha rua, gostavam dele, pois acho que no fundo elas sabiam o que ele fazia comigo, ou desconfiavam, mas ninguém nunca me ajudou. Eu vivia suja, só de calcinha na rua, com os cabelos todos embaraçados. Nenhuma irmã cuidava de mim. Tinha vezes que eu passava o dia na casa da vizinha, pois ali era meu refúgio. Os abusos que aconteciam era que ele colocava a mão, né, nos órgãos dele e... ele colocava a minha mão, né, a mão dela, então, nos órgãos dele. Era isso. Quando eu fui ao banheiro naquela noite do primeiro abuso, ele fez isso. Eu saí da casinha do banheiro, ele me segurou pelo braço e me disse para eu ficar quieta. Ele abaixou as calças, sentou no chão, tirou minha calcinha. Eu era uma criança de 7 anos e ele me disse para eu pegar, né, no órgão dele. Eu não sabia se aquilo era certo ou errado. Eu toquei, senti aquela coisa horrível. Meu coração quase saindo pela boca. Nesse momento eu fechei os olhos e só pedi a Deus para me ajudar. Foi quando as galinhas do vizinho começaram a gritar do nada. Aí ela diz, do nada não, foi Deus. Meu vizinho saiu às pressas para o quintal com a lamparina e foi aí que meu irmão me soltou. Os anos se passaram, uma irmã minha se casou e foi embora de casa. Então a cama de casal ficou vazia e meu irmão sugeriu à minha mãe que eu dormisse com ele na cama e minha mãe deixou.
A nossa rua não havia luz nos postes, a nossa casa era uma das poucas que ainda estavam sem luz. Alguns vizinhos se juntaram, colocaram uns paus, puxaram umas lâmpadas amarelas na rua. Apesar de sermos uma comunidade pobre, na nossa rua todos se ajudavam, seja colocando água para gelar na geladeira do vizinho ou qualquer coisa desse tipo. A nossa casa ficava no primeiro ramal, indo para outra cidade que tinha tudo, só não tinha shopping, o resto tinha tudo. Eu não sei nem o que é ramal, gente, mas deve ser a primeira cidade mais perto da cidade grande, será que é isso? Os anos se passaram, os abusos continuaram. Eu já estava sendo abusada desde os meus 7 anos de idade, que eu me lembro. Como dormíamos juntos na cama, eu e meu irmão, ele nem se afobava em praticar os abusos. Bom, na hora de dormir, nós não tínhamos TV, então quando escurecia, todos se recolhiam. Os abusos começavam. Ele me ameaçava, dizendo que se eu falasse para alguém, ele ia me matar e me jogar no ramal velho. Dani, o ramal velho era conhecido na nossa cidade como uma das ruas que mais matavam pessoas e jogavam os corpos nesse ramal. Os crimes mais bárbaros aconteciam nesse ramal. Eu deitava de um lado da cama, ele levantava minha roupa e cometia os abusos. Eu comecei a me tornar uma adolescente medrosa, retraída. Eu tinha muita raiva dos homens. Eu tinha muita raiva da minha mãe, até da minha irmã, que havia se casado e liberado a cama para aquilo acontecer. Eu comecei a ir para a escola. Esse foi um momento sublime para mim. Eu andava 2 quilômetros para pegar o ônibus para ir à escola. E assim começou uma fase maravilhosa da minha vida. Eu acordava às 4 da manhã, tomava um banho gelado de balde, fazia o café, me arrumava e andando esperava o ônibus. Dani, hoje eu penso o quanto eu fui corajosa em sair de casa de madrugada. Alguém podia fazer algo comigo, me matar. Hoje eu penso nisso, mas na época qualquer lugar era melhor do que a casa da minha mãe. Tinha algumas vezes que eu ia pegar carona com o marido da vizinha, pois a minha mãe tinha pedido a ele que me levasse até a parada do ônibus. Mas no começo eu fiquei apavorada. Pensei no pior, pois qualquer homem que se aproximasse de mim, eu já achava que ele ia, abaixar minha roupa e fazer o que o irmão dela fazia. Mas esse vizinho era um anjo. Eu acordava muito cedo, como eu já disse. Eu esperava ele na frente da casa dele. Ele me levava até a parada de ônibus. Por vezes eu via a esposa dele se despedindo com um selinho e dizendo vai com Deus. Mas às vezes que ele não ia para o trabalho, aí eu tinha que ir andando mesmo. Ele tinha um filho e ele sempre brincava com a minha mãe dizendo que eu e o filho dele iríamos nos casar. E ele fazia gosto. Mal sabia ele o que já estava acontecendo comigo dentro da minha casa. O tempo passou, eu sofria calada. Minha mãe não deixava eu ir na casa de amigas, apesar que também tudo era longe, né? E o ônibus que passava na época era da prefeitura, era de graça, mas só levava estudante para a escola e parava em cada ramal para os alunos. O que é ramal, gente? Pelo amor de Deus. Será que é comunidade? Vou olhar no Google. Peraí. O que é ramal? Ramal. Porque como ela é do Nordeste, deve ser como é chamado algo... Ai, meu Deus. Ramal de telefone, tá falando aqui. Caceta. Bom, quem souber deixa aí, porque ramal aqui só saiu de telefone. Bom, eu completei 13 anos, a esposa do vizinho, aquele que me dava carona, falou pra minha mãe pra gente comemorar. Minha mãe disse, você já viu pobre comemorar aniversário? E minha vizinha riu e disse, não se preocupe, vou fazer um bolinho pra ela lá em casa. Na casa deles tinha energia elétrica, e ela faria cachorro quente, comidinhas, e eu podia convidar alguns amigos também. Mas eu não tinha amigos, né? Então foi tudo em cima da hora. Foram apenas nossos vizinhos da rua mesmo. Dani, eu acho que eles tinham era pena de mim. Talvez por desconfiar de alguma coisa. E eles não poderem fazer nada.
Eles também viam nossa situação financeira. Então minha mãe concordou e minha vizinha fez o aniversário. Eu lembro que no dia eu brinquei muito, me diverti como nunca na minha vida. A rua toda estava lá no meu aniversário. Eu nunca neguei a ninguém de onde eu vim, mas eu amava ficar na casa da minha vizinha, pois lá tinha luz. E o resto era assim, tudo com luz amarela, né? Então assim, imagina, você morar numa casa sem luz, sua vizinha ter luz, com certeza que você vai gostar de ficar lá, né? Bom, ela falou que o aniversário dela foi lindo. Então, nessa noite do aniversário, eu servi os convidados, ganhei presentes. Dani, eu cheguei a ganhar até um cacho de banana verde. Sim, um cacho de banana verde. Todo mundo riu. Mas as bananas eram muito bem-vindas. Ganhei uma bolsinha que botava de lado, um cinto e um batom rosa. Eu amei, pois eu nunca tinha ganhado tanta coisa assim antes. Nesse dia, enquanto eu estava servindo os convidados, eu fui ao banheiro fazer xixi. Cheguei ao banheiro e vi sangue na minha calcinha. Eu tinha acabado de menstruar. Eu me senti estranha e, sem saber o que fazer, gritei pela vizinha. Ela veio, eu falei o que tinha acontecido e ela disse que esse era o meu melhor presente. Ela foi ao quarto dela e me deu uma caixinha da Avon e disse: aproveita e já usa logo o seu presente. E ela me deu uma caixinha para abrir no banheiro. Tinha um batom, um perfume Petite e um pacote de absorvente Ela. Acho que nem existe mais essa marca. Era um absorvente de uma embalagem dourada. Gente, eu lembro desse absorvente, vocês acreditam? Só que ele era bem fininho, né? Bom, me troquei, me arrumei de volta e quando estava passando pela cozinha para ir no pátio, o filho dela me parou na cozinha, perto da mesa, e me deixou sem saída. Ele disse: vim trazer meu presente. Me deu um embrulho, era um porta-joias. Eu não tinha nem o que colocar ali dentro. Agradeci a ele e fiquei ali. Quando deu 9 horas da noite, a minha mãe já queria ir embora e me chamou. Eu disse que eu queria ficar mais um pouco para brincar com as meninas da rua, afinal era meu aniversário. Ela, sem contar conversa, me puxou pelos cabelos na frente de todo mundo no meu aniversário e disse que eu tinha que ir para casa. Nossa, Dani, eu fiquei morrendo de vergonha. Meus presentes ficaram todos na casa da vizinha, até o absorvente. Fui para casa, meu irmão estava sentado numa cadeira, fumando. Eu entrei, eu estava me sentindo muito envergonhada, um lixo. Eu estava muito constrangida. Mas Deus faz tudo no tempo certo, né? Deitei na rede nessa noite. Chorei muito. Eu me sentia muito culpada pelo que estava acontecendo comigo. Esperei todo mundo ir dormir e saí de casa. Fui andando pela escuridão até o açude, pois tinha um barranco lá perto, acho que uns 5 metros de altura, e eu queria me matar. Então eu conversei com Jesus e disse a Deus. Eu meio que rolei até lá embaixo do barranco. Eu não morri, mas quase perdi minha perna que feriu no ferro que alguém jogou lá de cima. Não que jogaram nela, tá, gente? Um ferro que tava no meio do caminho, né? Se não falo assim, vocês vão achar que alguém tava lá em cima e tá com um ferro nela. Bom, fui pra casa com a perna cheia de sangue e ainda menstruada. Lavei minha perna atrás da casa, fui deitar na rede. No momento que eu deitei, meu irmão chegou e começou para começar os abusos. E mais uma vez aconteceu. Eu pedia para Deus para que eu morresse o mais rápido possível, para eu nunca mais passar por aquilo. Como eu estava menstruada, meu irmão se sujou e ele não sabia. Depois que aconteceu o abuso, ele foi para o quarto. Eu fiquei na rede, me sentindo um dos mais podres seres humanos da Terra. De manhã fiquei enrolada na rede dos pés à cabeça, literalmente. Minha mãe bateu na rede e disse: bora, te levanta logo. E depois ela foi até o outro cômodo chamar meu irmão e viu ele sujo de sangue. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu rápido levantei da rede e disse: mãe, menstruei. Na hora que eu falei isso, eu não lembro de mais nada. Eu desmaiei. Gente, então depois disso, ela desmaiou. Depois que ela falou para a mãe que estava menstruada, ela desmaiou. E ela falou assim que quando ela estava desmaiada, ela achou até que tinha morrido. Quando acordei, minha vizinha estava dentro de casa e as minhas pernas sujas de sangue.
e a minha perna ferida lá do tombo. Todos da rua estavam na frente de casa olhando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu soube depois pela minha vizinha que meu irmão havia ido embora de casa e minha mãe passou mal com pressão alta por ele ter ido embora. Eu não sei o que tinha acontecido, só sabia desse relato. A minha vizinha é quem cuidou de mim e da minha mãe. O resto dos meus irmãos e irmãs já não paravam em casa mesmo, né? A minha mãe nessas alturas, ela estava com ódio de mim. A vizinha veio deixar meus presentes e algumas comidinhas da festa da noite anterior. Ela lavou minha ferida, fez um curativo, me levou até outra cidade, que era 4 horas dirigindo, para tomar um antitetânico. Não sei que milagre foi esse, que tinha esse remédio nesse posto de saúde. Ela deixou eu na casa dela até a ferida sarar. Ela foi até minha escola, falou com a diretora o que tinha acontecido. O filho dela me passava algumas matérias para que eu não ficasse perdida na escola. Eu estava com a perna enfaixada. Na casa da vizinha, eu estava na casa da vizinha, minha mãe em casa. E minha irmã, então ela teve que sossegar o rabo e ficar em casa cuidando da minha mãe. Bom, depois que eu parei de menstruar, eu comecei a sentir um incômodo na vagina, uma ardência, uma queimação. Então apareceu uma bolinha que eu achei que seria um pelo inflamado. E não me preocupei. Depois sumiu. Com o tempo eu percebi que essa bolinha com pus aparecia sempre depois da menstruação. E eu falei isso com a minha vizinha. Ela disse que quando fosse à cidade ela iria me levar ao posto médico. Então numa quinta-feira ela me buscou e me levou. Contei ao médico que eu sentia, os sintomas que essa bolinha causava. Então ele pediu para ver. Eu disse que não tinha a bolinha mais. Então ele disse, mas eu tenho que ver para saber se tem algo mais além da bolinha. Concordei, troquei a roupa, coloquei uma bata de hospital, deitei na maca e a vizinha estava perto de mim segurando minha mão. O médico disse, olha, essa bolinha aparece sempre no mesmo lugar? Eu disse que sim e falei que o que eu sentia quando ela aparecia. Ele disse, ok, isso está parecendo herpes, mas ainda bem que é externa. Seria pior se fosse dentro. Ele me perguntou se essa bolinha tinha cor. Eu disse que no começo era uma cor normal. Depois ela fica com pus e estoura. Ele me disse, isso é herpes. Eu nem sabia o que era isso. Comecei a chorar. Minha vizinha disse para eu ficar calma, pois não era algo tão grave. Mas tem que tomar cuidado. O médico me disse, nossa, você é tão novinha, não usa preservativo? Eu nem sabia o que era preservativo. Eu disse não. Ele abriu o armário, me deu 2 cartelas de preservativos. Ele passou uma pomada para comprar, minha vizinha comprou para mim e me explicou como teria que ser usada. Dani, foi um dos momentos mais tristes da minha vida eu saber que eu fui infectada por essa doença. Eu criei um ódio tão grande pelo meu irmão ali, pois quando essa bolinha aparecia, eu não conseguia andar direito. Eu passava o dia todo sem calcinha, não saía de casa. Para me higienizar era uma tortura. Ardia, doía. E para fazer xixi parecia que ia sair minha alma. Passou um ano novamente. Minha mãe teve um derrame. Então minhas irmãs vieram cuidar dela. Eu continuei minha rotina de ir para a escola, recuperei o tempo perdido de quando eu estava com a perna machucada. Passei de ano com a ajuda de Deus. No ano seguinte eu quis colocar as coisas em ordem na minha vida de novo. Quando chegou meu aniversário, minha vizinha me trouxe um bolinho. Ela rodeou a minha casa e deixou em cima da pia o bolo. Agradeci de longe e ela se foi. Em um desses cuidados que minha vizinha tinha comigo, eu cheguei a pensar que eu era filha dela, pois ela cuidava tão bem de mim. Eu pensei, será que eu sou filha dela? E ela me deu para minha mãe me cuidar? Mas eu caí em mim, né? Pensei, claro que não, né? Ela me cuida tão bem, ela ia me dar para alguém? Mas ela era uma alma muito caridosa, tanto ela quanto o marido. O filho, um exemplo de adolescente. As minhas amigas da minha idade foram todas embora para outra cidade, onde elas estudavam. Elas tinham parentes lá. Então algumas foram embora estudar, algumas engravidaram. Os anos se passaram e o filho da minha vizinha adoeceu. Então fui lá fazer uma visita a ele. Ele estava na cama, bem mais magro do que já era. Ele disse, Alice, assim que ficar bom,
Eu vou terminar de estudar e você também. Então, depois que a gente terminar de estudar, a gente vai trabalhar e casar. Você topa? Eu disse, sim, vamos casar. O abracei e chorei muito. Ele disse, guarda essas lágrimas para o nosso casamento. Ele teve muita dor de estômago, muita diarreia, vomitava muito. Ele foi sumindo aos poucos. Com o passar dos dias, eu vi a dor da minha vizinha com o filho dela. Ele estava morrendo. Como tudo era longe e precário na nossa cidade, o filho dela foi transferido para um outro hospital e não resistiu. Ele estava com cólera. O que fez minha vizinha voltar para velar o corpo do filho dela na casa dela. Eu vi a tristeza daquela mulher guerreira e valente. Ela chorava tanto. Eu fui até ela, abracei muito, vi o filho dela no caixão, chorei muito. Pois por que as pessoas boas se vão e as ruins ficam? Ali naquele momento eu falei comigo mesmo que um dia, quando eu tivesse um filho, eu iria colocar no meu filho o nome do filho dela, Tiago, em homenagem a ele. Ai, gente, me dá uma tristeza ler esses negócios de filho adolescente que morre, nossa senhora. Depois fomos num cortejo até o cemitério. Lá estava o médico que me atendeu, lembram do médico? Nesse momento de tristeza, eu não me senti envergonhada. Mas o médico ficava olhando para mim de vez em quando. Eu estava ficando constrangida, pois por mais que ele fosse uma pessoa normal, ele sabia o problema que eu tinha. Isso me deixava com muita vergonha. Depois voltamos para casa. Mais tarde, no outro dia, minha vizinha colocou uma placa de vende-se na casa dela. Quando eu vi aquilo, eu entrei em desespero, Dani. Como assim a pessoa que eu mais amava ia embora? Ela se mudou para uma cidade grande, para outra cidade grande, né? Ela me deu bons conselhos e disse para eu ir visitá-la. Ela foi embora na outra semana. Um caminhão levou a mudança dela. A nossa rua era uma rua sem saída, com mato, casas simples, com chão de barro, mas ali eram todos uma grande família. Então terminei meus estudos com muita dificuldade, muita mesmo, pois às vezes eu não tinha nem o que comer para tomar um café da manhã. Eu ia de estômago vazio para a escola desde as 4 da manhã, tinha que esperar a hora do lanche, que era suco, bolacha e água e sal. Era simples, mas aquilo salvava o meu dia. Terminei os estudos, mesmo com os sintomas da herpes, eu ia de saia para a escola e sem calcinha. Pois se eu colocasse calcinha, parece que me feria ainda mais. Gente, era horrível. Quando terminou aquela pomada que a vizinha comprou para mim, eu não sabia o que fazer, pois essa pomada salvou minha vida, né? Na hora de dormir eu não podia nem me mexer bruscamente por causa que a herpes machucava e me dava dores. Bom, ela falou que um dia ela estava passando numa rua, ela viu um homem muito parecido com o irmão, em cima de uma bicicleta. Ele levava uma mulher atrás da bicicleta. Quando ele me viu na rua, ele colocou uma sombrinha que a mulher estava levando atrás e ele se cobriu rápido. Então eu percebi que era ele. Aquilo me assombrava. Eu já tinha 18 anos. Mais uma vez eu estava traumatizada e eu não tinha nem condições financeiras, né? Sem conhecimento, então eu jamais poderia pagar uma consulta com uma psicóloga para tratar tudo que eu tinha passado. Eu vivia atormentada com aquilo, então continuei meu caminho, indo para a casa da minha vizinha, atrás da pomada. Eu cheguei lá na casa nova dela, então ela foi lá na casa nova da vizinha, que era na cidade lá grande, né? Eu fui lá na casa nova dela e ela não estava, nem o carro deles. Eu não podia esperar muito, pois se eles demorassem a chegar, eu teria que ir andando para casa e era muito longe. Lógico que eu não tinha celular, né? E nada de comunicação. O que eu tinha na época era orelhão. E na cidade dela, ela disse que o orelhão era da Amazônia Celular. Depois de muito tempo, tive um celular da Nokia. Bom, essa história vai ficar para a segunda parte, ela disse. Eu fui até o supermercado, comprei pão para minha mãe. Na época o pão era 5 centavos. Lembro que eu comprei 20 pães, peguei um ônibus e fui para casa. Cheguei em casa umas 5 da tarde.
Eu descia na entrada do ramal da minha casa, para dentro eram mais 2 quilômetros andando, sem ônibus, sem nada. Fui para casa, fiz café, dei para minha mãe, tomei banho, pois já era 6 da tarde. Comecei a sentir umas dores no baixo ventre, como se tivesse com vontade de ir no banheiro. Fui ao banheiro, mas não era nada. Eu já sentia essa dor há um bom tempo, mas eu não tinha prestado atenção nela. Então passou o dia, uma vizinha minha me disse que abriu um supermercado pro lado oposto da cidade onde eu estudava. Era muito, mas muito longe. Mas era uma oportunidade para eu conseguir um emprego. Então eu fui lá. Fiquei numa fila enorme, vi alguns conhecidos meus na fila. Fiquei lá umas 3 horas até chegou minha vez. Caiu uma chuva grande, molhou todo o meu papel, a pasta que era de papelão, mas não estragou nada. Consegui entrar, eles estavam... Ai, bati meu dedo. Eles estavam recebendo os documentos dos candidatos. Eu me apresentei toda molhada, fiz uma mini entrevista e fui para casa. Já estava escurecendo. Tive que esperar algumas pessoas que iam seguir o mesmo caminho para eu não ir sozinha pelos ramal. Que eu não sei até agora o que é ramal, gente. Esperei umas 4 pessoas e seguimos o caminho. Andamos uma boa parte. Depois eles seguiram outro caminho para um outro ramal e eu fui embora, só eu e Deus. Já estava escuro, andei rápido, o ramal não tinha luz. Senti alguém passando perto de mim. Eu não conseguia ver quem era, pois estava muito escuro e eu pensei, meu Deus, como eu vou trabalhar nessa situação? Todo dia eu vou ter que passar por esse desespero, né? Segui meu caminho e finalmente cheguei em casa. Chegando em casa, senti uma dor muito forte, logo abaixo do umbigo. Mas fiz pouco caso. Quando eu tocava em cima dessa dor, parece que a minha pele estava sensível, mas eu não falei nada com ninguém. Bom, fui pegar umas folhas de cidreira no quintal da minha vizinha, fiz um chá, tomei um banho e comecei a sentir os sintomas da herpes se manifestando. Eu estava com a imunidade baixa por causa da chuva que peguei, fiquei rouca, fiquei com coriza e aquela maldita bolinha lá para me lembrar tudo que eu havia passado. A herpes, gente, tem gente que tem herpes no nariz, na boca, né? Ele é um vírus que aparentemente ele é autoimune, né? Eu sei que a herpes genital é diferente, tá? Mas eu tô falando assim, mas eu sei que ambos aparecem quando a sua imunidade está baixa. Tipo, se a sua imunidade está baixa, com certeza vai aparecer, se você tem o vírus da herpes, ele vai aparecer em algum lugar. Bom, eu esperei me recuperar e quando a bolinha já havia desaparecido, fui ao posto marcar uma consulta. Consegui marcar a consulta e voltei para casa andando, debaixo de um sol de rachar. Na pista principal só se via poeira e mato. Acho que eu não estava vivendo, Dani, eu estava sobrevivendo, eu estava igual um zumbi. Eu estava muito magra, minha saúde estava debilitada. Olha, muito triste, sabe? Chegou o dia da consulta, fui ao posto, com aquele mesmo médico que me atendeu lá atrás, lembra? Nossa, engoli a vergonha e entrei na sala, né? No interior é assim mesmo, gente, é um médico para a cidade inteira, ela disse. Ele pediu um ultrassom, e aquelas que passam uma máquina por cima da barriga, e ele viu algo estranho na minha barriga. Eu estava com muita fezes acumulada. Dani, estava a um ponto de dar um nó dentro de mim. Tive que fazer uma lavagem urgente. Foi algo constrangedor pelo que eu passei, mas era necessário. Fui para uma sala com um médico e 2 enfermeiras. Fiz o procedimento que foi doloroso e vergonhoso. Bom, mas eu acho que isso se desencadeou dos abusos que eu passava, pois eu lembro que eu acabava não indo ao banheiro para, né, fazer lá o número 2, porque ela tinha medo do irmão ir atrás dela. Então o que acontecia, gente? Ela acabava segurando, ela acabava não indo no banheiro. E isso foi, né, se repetindo. Claro, ela devia ir de vez em quando, mas psicologicamente falando, isso deve ter ficado na cabeça dela e dava esse bloqueio, né? Bom, percebi também que eu sentia muita dor quando eu fazia lá cocô, né? Mas eu achava isso normal. Fiquei no posto de saúde em observação naquela noite, nem pude falar com a minha mãe ou para alguém me buscar.
Eu não tinha dado notícias, mas tive que ficar lá. No dia seguinte eu estava melhor, fiquei lá mais umas horas e chamei uma mocinha que me atendeu no procedimento. Era uma enfermeira bem jovem. Perguntei a ela se eu já podia ir embora. Ela disse: vou chamar o médico e ele fala com você. Ela perguntou se eu sentia algum incômodo. Eu disse que não. Eu já estava me sentindo muito melhor. Agradeci a ela, então ela chamou o médico. Ele veio, pediu que eu levantasse da maca devagar. Depois tocou embaixo do meu umbigo e perguntou se eu estava sentindo alguma dor, né? Mesmo que fosse uma dorzinha leve. Eu disse que não, até a sensibilidade tinha passado. Ele disse: ok, fique mais um pouco aqui, depois eu falo se você já pode ir. Ele disse: olha, aqui a gente não tem cantina para lanchar, você veio sozinha, não é? Eu disse sim. Estou com muita fome. Ele disse: bom, você não pode comer nada sólido. Vou pedir para alguém trazer um mingau para você, uma sopa. Eu disse: ok, vou esperar. Bom, o rapaz da faxina trouxe um mingau bem quentinho e me deu. Eu disse: e me disse, né? O médico disse que não tem cantina aqui no posto. O rapaz disse: sim, não tem. Então ele me deu o dinheiro e pediu para eu comprar para você. Então o médico pediu para o rapaz da faxina ir lá comprar um mingau para ela, tá? Eu agradeci e ele se foi. Tomei aquele mingau que esquentou e aliviou minha alma naquele momento. E depois pensei: caramba, o doutor fez isso por mim. Poxa, que bacana, né? Mas ao mesmo tempo eu estava morrendo de vergonha por estar ali sozinha, sem companhia, e por ele saber todos os meus problemas, né? Eu não sabia a idade do médico, mas ele aparentava ter uns 30 anos. Eu, 18. Então eu fiquei sentada na maca esperando pelo doutor para me liberar. Estava demorando muito, eu pensei até que ele já tinha esquecido de mim ali. Depois de 30 minutos ele entrou na sala e disse: você já comeu? Eu disse que sim. E perguntei se já poderia ir embora. Ele disse: vamos, vou te dar uma carona, já terminou meu plantão. Eu disse: não preciso, obrigada, lhe agradeço, mas isso já é um abuso, né? Ele disse: que isso, menina, vamos, você não pode pegar um ônibus desse jeito. Então eu aceitei. Ele tirou o jaleco, colocou na bolsa dele e foi me apoiando eu andar. Eu vi que as pessoas estavam olhando e fiquei com vergonha, mas continuei andando, saindo do posto de saúde com ele. Ele abriu a porta da caminhonete e me ajudou a subir. Dani, eu fiquei muito desconfortável por um homem estar fazendo aquilo por mim. Me senti estranha, sabe? Eu sentei no banco, fiquei muda por um tempo. Ele falava e eu só fazia aham. Ele foi me falando sobre ele, disse que sempre gostou de ajudar as pessoas, que ele tinha um chamado para trabalhar na minha cidade. Ele disse o seguinte: eu não sei o que Deus preparou para mim nessa cidade, mas vou esperar o sinal de Deus, mas eu sei que eu tenho um chamado aqui. E eu só fazia Eu olhei onde eu pude no carro para ver se tinha algum sinal de mulher. Então ela já tava, mas eu não vi nada. Olhei para trás para o banco, vi só uns papéis, umas pastas. Ele ia dirigindo bem devagar para não balançar minha barriga. Tomei coragem, disse a ele que eu estava com muita vergonha por tudo que ele viu na noite passada. E ele disse o seguinte: minha querida, você não é a única na situação, já vi muitas coisas, mas por ética eu não vou te contar. Mas sou preparado para lidar com todas as situações, fique tranquilo. Também estou te dando uma carona porque você mora muito longe. Bom, demorou 1h30 para eu chegar em casa de carro. Pedi para ele me deixar na entrada do meu ramal. Ele disse: você é maluca? Claro que não. Se é para fazer a coisa pela metade, eu não ia nem começar. Eu disse: tudo bem, então você quem sabe. Eram mais 2 quilômetros adentro para chegar na minha casa. Como era difícil aparecer um carro diferente no nosso ramal, todos os vizinhos foram olhar quem era. Minha irmã abriu a porta da casa para mim. Ele entrou em casa e foi me deixar em cima da cama. E disse que eu não poderia dormir na rede e só comer coisas líquidas o máximo possível e não fazer esforço. Gente, eu tô aqui pensando, eu tô viajando aqui, eu contando a história dela,
Mas eles eram tão pobres. Aí a gente pensa, né? Como uma pessoa numa situação, às vezes, de pobreza, né? Que tem até hoje. Imagina um médico falar, olha, você só pode comer coisas líquidas, você não pode dormir na rede, você não pode fazer esforço. É complicado, né? Nossa, eu acho injusto isso, meu Deus. Às vezes eu acho o mundo tão injusto, gente, de pessoas terem tanto, outras, sabe, terem que viver com tão pouco. Bom, mas isso é papo para outro vídeo. Dani, a minha mãe praticamente expulsou ele da nossa casa. Só vi ele saindo de costas e olhando pela porta do quarto. Eu disse obrigada, ele assinou com a mão. Eu não sei o que passava pela cabeça da minha mãe, depois que aconteceu tudo aquilo comigo quando eu era adolescente. Mas acho que ela nem sonhava com um homem chegando perto de mim. Eu ouvi o barulho do carro indo embora e pensei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Minha mãe entrou no quarto me fazendo um monte de perguntas. Ela pensou que eu estava na casa dele, que eu dormi com ele. Ela não deixou nem ele falar. E já foi logo me dando umas porradas na cabeça. Eu disse, calma mãe, eu tive um problema na barriga, ele é um médico do posto. Passei a noite no posto de saúde, tive que fazer um procedimento. Depois fiquei em observação e ele me trouxe aqui porque ele mora pro outro lado da cidade. E ele me deu uma carona. Foi aí que minha mãe se acalmou. No mesmo dia, minha outra irmã foi buscar minha mãe para passar uns dias com ela numa outra cidade. Minha mãe foi para lá. Consequentemente, a minha outra irmã, que estava cuidando dela, foi também e eu fiquei sozinha em casa. Nessas alturas já tinha um poço em casa, então era mais fácil do que ir no açude beber água. Nesse momento eu pensei, agora eu estou sozinha aqui em casa, sem comida, sem nada. Dani, eu passei uma semana bebendo chá de cidreira. Mas graças a Deus por isso, né? Eu não saía de casa pra nada. A pior parte era a noite. Desenvolvi crises, medo de ficar no escuro, medo de ficar sozinha. Apesar da minha mãe ser desse jeito bruta, era minha mãe, né? Eu sentia falta dela. No outro dia, eu estava em casa, abri a janela do quarto. Estava deitada na cama e ouvi um barulho de um carro. Mas eu nem levantei para olhar. Então ouvi a porta do carro bater e alguém batendo na minha porta. Era um médico. Ele estava na minha porta. Eu fiquei de joelhos na cama, olhei pela janela, disse, oi? E ele perguntou, ele perguntou pela minha vizinha, aquela que tinha me levado a primeira vez lá no hospital, né? Eu disse, ela já não mora mais aqui, já tem muito tempo, ela se mudou para a cidade grande. Ele disse, ok, eu queria ver porque a casa dela está à venda. Eu disse, sim, mas ela nem está aí. Ele disse, ok, mas ela já vai chegar porque eu marquei com ela aqui, vou dar uma olhada. Gente, eu fiquei nervosa. Falei para ele entrar. Ele perguntou se minha mãe estava em casa, eu disse que não. Ele disse, sua mãe é brava, hein? Eu disse sim. Pedi desculpas a ele pela última vez, ele disse que tudo bem e ficou rindo. Eu perguntei para ele, o senhor sabia onde eu morava naquele dia? Ele disse, sabia, eu vi o endereço na sua ficha. Eu disse, ok. Ele disse, sei até o dia do seu aniversário, já que ela fez a ficha do médico, sabia tudo. Bom, então eu desci as escadinhas da casa, coloquei 2 cadeiras lá na frente e ficamos conversando. Meus vizinhos olhando e a gente conversando. Ai, Dani, foi tão bacana ali, sabe? Tão natural. Eu disse, o senhor não vai trabalhar não? Ele disse, hoje é minha folga. Tem que ter um tempinho para descansar, né? Senão a gente não funciona. Eu disse, claro. Bom, minha vizinha chegou de carro com o marido dela, passou em frente de casa e disse, meu Deus, que lindo vocês aí na frente. A gente se olhou e ficou rindo. Depois ele disse, bem, deixa eu ir lá ver a casa. Fiquei torcendo, pois eu quero ser seu vizinho. Então minha vizinha desceu do carro, abraçou ele e o marido dela deu um aperto de mão. Eles entraram. Eu fiquei olhando pela janela do quarto. Ele entrou e antes de entrar na casa, ele deu uma olhadinha lá para minha casa e entrou.
Bom, eu fui puxar uma água para tomar um banho mais tarde e aproveitei e fiz um chá de cidreira. Depois voltei para o quarto e pensei, poxa, não tenho nada para oferecer a ele se ele voltar aqui. Mas quem sabe eu ofereço um chá, né? Depois de um tempo eles saíram da casa e ficaram conversando lá na frente. Depois ele e minha vizinha, o marido dela, foram lá em casa. Abracei ela. Chorei tanto, Dani, por tudo. Pois desde que o filho dela morreu, foi tudo muito, sabe, triste na nossa rua. E óbvio que tudo vem na memória. Ela perguntou pela minha mãe, eu disse que ela estava com as outras filhas na cidade grande e que eu tinha ficado sozinha. Então ela pediu o endereço da minha irmã, porque ela queria visitar minha mãe. Passei o endereço para ela. Então ela se despediu e disse para o médico: esse vai ser o seu novo vizinho agora. Ele bateu palmas, levantou a mão e disse: graças a ele, apontando para o céu. Bom, vou chamar o médico de Dr. Rodrigo. Rodrigo seria meu novo vizinho. Eu disse para ele logo lá na frente: então seja bem-vindo ao ramal 1. Depois ele me abraçou sem encostar muito em mim e disse obrigada. Eu perguntei: mas quando você vem para cá? Ele disse: agora só na outra semana da minha folga. Gente, olha a situação. Doutor Rodrigo vira para ela e falou assim: bom, então já vou embora, né? Você não me convida para tomar um café? A bichinha tava tomando chá de cidreira tinha uma semana. Aí, acho que a minha vizinha, sabendo, deu uma de cupido e disse: por que vocês não vão lá em casa? Bora lá, a gente faz alguma coisa para comer, depois você deixa ela aqui, Rodrigo. Dani, ela disse isso, pois ela sabia que quando a gente tomava chá de cidreira, era porque a gente não tinha nada em casa. Então o Rodrigo disse: tá aí, boa ideia, bora lá. Isso já era 4 para 5 da tarde. Eu disse: ah, mas eu tenho que tomar um banho antes. Aí eles puxaram uma cadeira, sentaram na frente da casa enquanto eu fui tomar um banho. Sinceramente, eu não sei por que Rodrigo era solteiro, pois ele era um homem que toda sogra gostaria de ter. Bom, tomei meu banho, me arrumei, fechei a janela, guardei as cadeiras. Minha vizinha foi com o marido dela e eu fui com o Rodrigo. Ele estava tão empolgado, mas me disse: você sabe que você deve evitar de comer coisas sólidas, né? Eu disse: sim, estou seguindo suas recomendações assim. Bom, gente, então algumas horas se passaram, minha câmera acabou a bateria. Vamos lá. Quando eles chegaram na frente da casa da vizinha, ele disse: vamos ali no restaurante, é melhor a gente dar uma volta. Então seguimos para o restaurante. Ele puxou a cadeira para eu sentar e a minha vizinha ficava toda hora dizendo: ai, que lindo que é o amor, e toda vez ria disso. Bom, enquanto estávamos esperando a janta, minha vizinha me chamou na varanda do restaurante e perguntou se nós estávamos namorando. Eu disse que não, que era somente amizade. E ela disse: então fala isso pra ele. Olha, e ela falou assim: olha, conversa com ele direitinho, porque você é muito nova, né? Ele já é um cara mais velho, ela tinha 18, ele tinha 30. E eu acho que ele não está achando que é somente amizade, né? Tenha responsabilidade pra você não magoar ninguém. A vizinha falou com ela. Aí a vizinha, tipo, que cortou o barato dela. Ela tava rindo, se achando, conversando, não sei o quê. Ela falou que daquele momento em diante, ela mudou o comportamento. Ela falou: Dani, eu parei de rir, fiquei mais na minha. Depois que jantamos, minha vizinha foi pra casa dela e ele foi me levar em casa. E ele me perguntou o que tinha acontecido. Disse que eu estava diferente. Disse que eu parecia que não estava feliz. Eu disse que estava tudo bem. Começou a tocar uma música linda no rádio, que era do Phil Collins, ela disse. E ela começou a chorar. E ele parou o carro e perguntou: Alice, o que foi? E eu falei: desculpa, é que eu tô com saudades da minha mãe. Ele disse: você quer ver sua mãe? Eu te levo até lá. Então ela falou que sim, ele levou a Alice até o outro lado da cidade para ver a mãe dela, que estava na casa da irmã. Chegando lá, caiu uma chuva forte, mas conseguimos chegar até na casa. Entrei, falei com ela, minha irmã perguntou com quem eu fui, eu disse que eu estava com um médico, mas pedi para ela não falar para minha mãe. Então ela foi à frente, chamou ele para ficar no pátio
e até o reconheceu do posto de saúde. Ele ficou sentado no pátio me esperando. Eu falei com a minha mãe e disse que eu estava com saudades dela. Ela disse: para de besteira, menina, é melhor você voltar, senão você vai perder o ônibus. Eu disse: mãe, o que a senhora quer que eu seja quando eu for adulta? Ela me disse: somente que você seja feliz, minha filha. Seja lá qual for a vida que você escolher e qual caminho você for seguir. Ai, Dani, já tô chorando aqui, ela disse. Bom, continuando, eu disse à minha mãe: mãe, eu já estou feliz, mas eu quero que você goste do meu amigo. Ele me trouxe até aqui para eu ver a senhora. Então, por favor, mãe, seja gentil com ele, pelo menos agradeça por ele ter me trago aqui. E minha mãe disse: já sei até quem é. É o médico lá do posto, não é? Eu disse sim. Então fui lá à frente, levei-o até minha mãe. Ele conversou com ela com um jeitinho tão lindo que eu nunca vi nada igual. Parecia um anjo ali sentado no sofá conversando com a minha mãe. Minha mãe ficou encantada, pediu desculpas daquele dia, disse que ela estava com a cabeça cheia de problemas, né? E ele riu e disse para não se preocupar. Ok. E minha mãe disse: Rodrigo, cuide bem de Alice. Eu ri e ele disse: já estou cuidando, não é, Alice? Eu disse sim. Minha mãe disse: é porque ela não se alimenta direito, depois fica 2 dias sem conseguir ir no banheiro. Lembra? Porque é o primeiro problema, né? Dani, vê se isso é coisa da minha mãe falar pro homem. Bom, me perguntou se eu estava comendo. Eu disse que sim. Aí minha mãe vai e fala assim: não, tô te perguntando porque eu sei que não tem nada lá em casa, mas pode pedir uma bolacha fiada lá na venda. Eu disse: mãe, não se preocupa, tá tudo bem. Depois saímos da casa da minha irmã e Rodrigo me perguntou: Alice, você não tem nada para comer em casa? Eu disse: tenho, é que minha mãe é exagerada. Ele disse: ok. Quando chegamos em casa, ele pediu para ver a comida que eu tinha. Eu acendi a lamparina e ele viu que eu não tinha realmente nada. E ele me perguntou por que eu não falei para ele. Ele disse: eu poderia ter te ajudado. Poxa, você tá aqui sem comer todos estes dias sozinha? Eu disse que eu estava tomando chá. Ele colocou a mão na cabeça e disse: poxa, Alice, custava ter me pedido, eu jamais negaria algo para você. Depois acho que ele ficou meio chateado, me deu um abraço, um beijo e foi embora. Eu disse boa noite, fechei a porta, tomei banho e fui para a cama. Custei a dormir. No outro dia de manhã bem cedo, ele chegou em casa com 2 cestas básicas. Me entregou, foi tudo muito rápido, ele disse que estava atrasado para o trabalho, que tinha que ir para o plantão e só voltaria no outro dia. Ainda deixou 3 caixas da bendita pomada dela. Agradeci e ele me disse que voltaria amanhã, né? Que hoje tem plantão. Eu fui limpar as coisas, guardei minhas coisas do armário, fui fazer um feijão com bastante caldo, preparei uma carne de sol e fiquei em casa. Depois chegou uma vizinha que tinha chegado da cidade grande. Foi até a minha casa, bateu na porta e ficamos conversando. Ela me perguntou se eu e Rodrigo estávamos namorando, eu disse que não. Ela disse: como você não está namorando um homem desses, Alice? Ele é bonito, inteligente, um médico, gosta de você. E ela disse assim: bom, eu te perguntei porque outra colega minha foi se consultar e perguntou a ele se ele era casado e ele disse que tinha uma namorada. Aquilo me deixou confusa, Dani. Eu não sabia o que pensar. Achei que ele estava me enganando, fiquei chateada, triste. Mas depois eu pensei: caramba, o cara tem uma namorada, foi comigo no restaurante, foi lá na casa da minha mãe, foi na casa da minha irmã, veio morar na frente da minha casa. Nossa, eu me senti completamente enganada. Então, depois de falar isso com a minha amiga foi embora. Eu fiquei o dia todo com dúvida, com raiva. No dia seguinte eu pensei: bom, agora ele deve sair do plantão e vai vir aqui em casa. Mas pensei também: será que é por isso que Rodrigo nunca me levou na casa dele? Gente, mas a casa do Rodrigo era na frente da casa dela, né? Então, bom, não, acho que ele não tinha se mudado ainda. Minto. Ele não tinha se mudado ainda pra frente da casa dela. Decidi ignorar. Fechei a casa inteira. No outro dia, 10 da manhã, ele buzinou na frente de casa, que ele estava de plantão, lembra? Olhei por uma fresta, vi ele na frente de casa, depois ele bateu na porta, depois uma vizinha apareceu para estender roupa, e ele perguntou se ela sabia se tinha alguém em casa,
E ele disse assim, bom, doutor, a Alice estava aí, mas eu vi uma amiga dela indo embora, talvez elas saíram juntas. Daí eu comecei a chorar, fiquei triste. Sabe, toda vez que eu ficava nervosa, minha baixa, né, minha resistência baixava e a maldita da bolinha, que era a herpes, aparecia. A sorte que aquele anjo tinha deixado aquelas pomadas para mim. Passei 2 semanas trancadas em casa, pois é o tempo que a bolinha fica para cicatrizar. Mas mesmo assim ele ia lá em casa, né? Deixava bilhetinhos embaixo da porta que eu nunca abri. Todos eu jogava na água e rasgava. Ai, meu Deus, vê se eu não ia ser curiosa de abrir os bilhetes do homem. Bom, do nada comecei a trabalhar como manicure. Bateu algo na minha cabeça e eu resolvi trabalhar em casa mesmo. Então eu fazia unhas dentro de casa, desde de manhã até a hora que dava a luz, né? Porque ela não tinha luz. E às vezes quando ela tinha clientes mais tarde, a vizinha deixava ela fazer lá na casa dela. Bom, aí ela viu o Rodrigo chegando com uma geladeira, uma cama de casal na casa dele. Descarregou as coisas. Eu estava trabalhando e fingi que nem o conhecia. E a minha vizinha disse, Alice, não é seu namorado? Ele vai morar aí? Eu disse sim, ele vai morar ali, ó. Mas ele não é meu namorado, só amigo. Depois que eu terminei, peguei meu dinheiro que eu tava fazendo a unha, guardei, não tive jeito, né? Passei em frente à casa dele. Mas ele não me viu. Mas quando eu estava entrando em casa, ele buzinou bem longo. Eu fingi que não ouvi e entrei. Então ele correu, bateu no portão e me perguntou o que estava acontecendo, por que eu não estava falando com ele, se ele tinha feito alguma coisa comigo, né? E eu pedi para ele ir embora, que ele procurasse uma pessoa do nível dele. Bom, ele foi embora e os vizinhos já estavam todos de olho para saber o que estava acontecendo. Eu vi o Rodrigo indo embora e pensei como eu pude ser tão boba, né? E agora ele ia morar em frente à minha casa e a namorada dele também estaria ali. Passou-se algumas semanas, eu tive que ir na cidade grande, era inevitável, né? Uma hora a gente ia se encontrar. Eu e Rodrigo. Fui fazer umas comprinhas, comprei esmalte, acetona, essas coisas, tá? E ela falou assim que ela chegando, né? Quando ela chegou dessa cidade grande, ela viu o carro dele, parou bem na frente da minha casa, desceu e ele me pegou pelo braço e eu comecei a gritar pedindo que ele me soltasse, pois eu estava com medo. Ele me disse que só queria falar comigo e me falou, por favor me fale, por que você não me quer mais por perto? Eu disse que eu não queria falar. Ele ficou rindo meio irônico e disse, isso é sério, depois de tudo você não quer mais falar comigo? O que eu te fiz? Ai, Dani, fui embora, segui meu caminho. Aí ela tava saindo de casa, não chegando em casa. Peguei um ônibus e fui pra cidade. Aí ela chegou lá, comprou as coisinhas que ela tinha que comprar. E ela disse que estava muito atordoada, então resolveu ir embora andando. Quando ela vinha pensativa pela rua... Gente, ela morava lá no interior do Maranhão, cidade pequena, todo mundo se conhece. Normal, as pessoas, acho eu normal, deve ser, né? Todo mundo se conhecer, alguém parar e te oferecer carona, né? Você tá andando lá no meio do nada. Então parou uma caminhonete, baixaram o vidro, tinha uma senhora, uma moça e um rapaz. E perguntaram se eu queria carona. Eles disseram, a gente está indo reto. Ela disse, eu também. Então entrei no carro. Sentei atrás do motorista e a senhora me perguntou onde eu morava. Eu disse que morava no primeiro ramal. O motorista ficava sempre olhando pelo espelho. Depois de 3 olhadas, eu virei para a janela e fiquei assim até chegar na minha casa. Bom, eles me perguntaram de onde eu morava, eu falava que eles podiam me deixar ali na esquina, mas eles me deixaram até em casa, porque eles falaram, não, pode ser perigoso. E descobriram, quando chegaram em casa, ela descobriu que o motorista, o rapaz estava dirigindo, era filho da senhora e a moça era uma sobrinha deles. Uma coisa muito incomum estava acontecendo ali na minha frente.
Bom, depois eu desci do carro, agradeci, ouvi a senhora virando para trás e falando algo com a neta. Então a neta me chamou e perguntou: você quer esse fim de semana lá em casa? Eu falei: quero. E eles falaram: ok, então a gente vai vir aqui te buscar. Mas ficou nisso aí o convite, tá, gente? Aí ela falou: ficou por isso mesmo. Ela vai dar o nome da senhora de Luciana, da sobrinha de Renata e do rapaz de Pedro. Dani, nesses anos no Maranhão estava acontecendo uma chacina atrás da outra. Era uma matança horrível. Nesse tempo começou as gangues. Os nomes dos chefes eram pistoleiros. Eram denominados assim. Vou falar isso mais na frente. Eu não tinha mais contato com o Rodrigo, mas eu sempre vi ele pela rua. Eu gostava muito dele na época, mas depois que eu confundi as coisas, eu acho que ignorar ele foi uma forma de eu me livrar do que eu poderia propor para nós dois. Fiquei com medo do que poderia ser aqueles nossos encontros, sabe? Então eu decidi fugir daquilo. Certa noite, acho que 2 semanas depois que encontrei Pedro e a mãe, né, da caminhonete, o pessoal da caminhonete, eu estava em casa, tinha terminado a querosene e fui na casa da vizinha pedir emprestado. E ela viu que na casa de Rodrigo estava tendo uma festinha, uma comemoração. Parecia um aniversário. Claro que eu não tinha sido convidada, mas nem me importei. Acho que ele respeitou minha decisão de não querer mais falar com ele. Minha vizinha me emprestou o querosene e voltei para minha casa. Nesse dia, eu estava morando sozinha, minha mãe estava na casa da minha irmã. E eu não dormia direito, eu tinha muito medo, sabe, de passar a noite sozinha. Mas conforme os dias foram passando, eu também fui me acostumando. Bom, nessa noite, ela falou que ela fechou as portas por volta das 7 da noite, por causa de mosquitos, né? E quem bate na casa dela? Pedro. Dani, quando eu falo na minha casa, a casa da minha mãe, né? A gente sabe, Alice. Ele chegou buzinando e convidou ela para ir até a casa deles, que estaria tendo um churrasco. Então ela aceitou, ele falou: minha mãe mandou te chamar para você ir lá em casa, a gente tá fazendo um churrasco e a gente falou que ia te convidar, né, te convidou para ir no fim de semana, mas como tinha ficado naquilo mesmo, ela nem sabia que eles iam lá. Aí ela chegou na casa, se arrumou, foram na casa deles, né, ele tinha 29 anos, o Pedro. Ela falou que chegaram lá, ela viu uma casa muito bonita, com várias luzes. Gente, você não ter luz elétrica em casa, imagina, né? Não deve ser fácil. Então essa casa toda iluminada, acho que quando você não tem luz, acho que a coisa que você mais olha é a casa das pessoas assim iluminada, né? Tinha piscina, ela falou que era uma casa muito bonita. E todos eles trataram ela muito bem, tá? A dona Luciana perguntou sobre a família dela, ela falou, contou um pouco, né? Não tudo. E Pedro puxava muita conversa com ela, mas ela falou que não perguntou nada assim, qual era a intenção dele não, sabe? Mas viu que ele ficava toda hora conversando com ela e ela gostava de conversar com ele. Bom, Renata também veio conversar muito comigo, percebi que eles eram uma família muito unidas e isso me cativou. Bom, depois quando todos já estavam indo embora, eu pedi para a dona Luciana fazer uma quentinha para eu levar para casa, pois eu disse que a comida estava muito boa e não sei como eu não fiquei envergonhada de pedir. Acho que eu até enchi a bola dela, ela gostava. Ela colocou numa vasilha a comida e me entregou. Eu estava indo conversando com Pedro numa mesa lá fora, ela me entregou e disse, toma minha filha, eu vou entrar e caso eu já esteja dormindo quando você for, saiba que foi muito bom você ter vindo aqui. Agradeci a ela, peguei a vasilha, né? E Pedro disse, se você quiser ir, eu já posso te levar. Entendi a mensagem, achei que ele queria me levar para poder voltar e ficar na casa dele, né? Eu disse que tudo bem. Já eram 1 da manhã. Mas eu fui ao banheiro antes e ele se levantou rápido da cadeira e disse, me deixe colocar a vasilha no carro. Então quando eu voltei do banheiro, que ficava na parte de fora da casa, um dos banheiros, perto da churrasqueira,
Eu vi o carro ligado, já virado para o portão, pronto para sair. Entrei, ele disse, você é muito bonita, Alice, e na hora eu congelei. Já pensei besteira naquele momento. Eu só estava pensando assim, caramba, esse homem vai me levar para casa, o caminho é todo escuro, esse cara vai tentar me agarrar. E eu disse para ele, você pode chamar Renata para mim? Ele disse, acho que Renata já está dormindo. Aí eu insisti, eu falei, mas você poderia ver? Ele entrou na casa e gritou por Renata. Ela apareceu e eu fiquei aliviada. Então vi ele fazendo gestos com a mão e depois ela veio e disse, você quer que eu vá com você também? Eu disse que sim, que eu ficaria mais tranquila se ela fosse junto. E ela entrou no carro e disse, bora tio, acelera. Aí eu me senti mais segura com ela ali. Então fomos para minha casa. Quando cheguei à frente de casa, desci do carro e eu estava sentada na frente com Pedro. Me despedi deles e Renata disse, você vai voltar lá em casa, né? Eu disse, não sei, acho que sim. Depois eles foram embora e eu esqueci minha quentinha dentro do carro. E como nosso ramal era todo escuro, eu vi só a luz do carro voltando de ré e Renata dizendo, você esqueceu sua vasilha. Peguei e agradeci. E eles se foram. Dei a volta em casa e entrei por trás. Liguei a lamparina, fui ajeitar as coisas para tomar banho e depois me deitar. Acho que umas 6 da manhã me levantei, fiz café, pois tinha 2 clientes marcadas, quando eu vi alguém caminhando pelo lado da casa. Era a vizinha do lado, ela queria fofocar. Perguntou com quem eu estava de carro ontem à noite. Eu disse que eu estava com um amigo e a irmã dele. Ela me disse, então já vou indo, vou colocar meu almoço para fazer. Eu estava fazendo muitas clientes, Dani, no meu ramal. Então, como era boa de boca de propaganda, viam mulheres também de outro ramal fazer unhas comigo. E eu já estava ganhando um dinheirinho para comprar comida para casa. E mais materiais e as coisas que eu precisava. Então eu fui atender as clientes que estavam marcadas. E quando eu estava fazendo a unha de uma delas, a família dela ficou ao redor observando. Foi quando minha cliente perguntou de quem era o carro que me deixou em casa na noite anterior. Eu disse, nossa, você é a segunda pessoa que me pergunta isso, não são nem 10 da manhã. Eu disse que era um amigo. Depois eu vi Rodrigo saindo da casa dele sem a bolsa que ele iria trabalhar. Vi rápido. Desviei o olho, pois tudo ali no ramal era motivo para perguntas. Minha cliente me perguntou, mas você não namorava o Rodrigo? Eu disse não, nós sempre fomos amigos. E a outra moça que estava lá disse, mas se vocês nunca namoraram, por que vocês não se falam mais? Eu mudei de assunto, pois eu já estava virando um interrogatório aquilo. Terminei, fui para casa, fiz outra cliente e Pedro que apareceu lá na frente de casa. Foi um prato cheio para o povo perguntar tudo de novo. Eu fui lá com ele, ele disse, eu pensei que você estivesse em casa, eu disse que eu estava trabalhando. Bom, ele veio me convidar para um aniversário de um amigo em outra cidade. Eu disse que não sei se daria para eu ir, pois eu poderia chegar cliente, enfim. Ele disse, nossa, você está muito ocupada, hein? Essas pessoas não saem do seu pé. E eu falei que se eu não trabalhasse, eu que não saía do pé delas, porque se eu não fizesse a unha delas, eu também não teria dinheiro, e isso era meu trabalho, meu ganha-pão, né? Ele disse, ok, então bora lá em casa para fazer a unha da mulherada lá. Bom, pensei assim, ele falou isso, mas será que ele acha que vai ser assim, né? Quando puder eu vou, mas falarei com elas antes. Bom, aí eu disse a ele que eu teria que voltar para terminar meu serviço, ele disse que iria me esperar. Eu disse que tudo bem. Voltei para o trabalho e claro que começaram a perguntar tudo de novo. Eu disse que era um filho de uma cliente que veio me buscar para fazer as unhas da mãe dele. Então elas pararam de conversar e ficaram olhando uma para as outras. Terminei o serviço, cheguei à frente de casa, ele disse, nossa, você nem demorou. Entrei pelos fundos da casa, ele veio atrás, deixei minhas coisas em cima da mesa e ele me perguntou o que eu iria fazer agora. Eu disse, vou fazer um almoço e esperar uma outra cliente.
Ele me disse: olha, eu sinto muito, mas não vamos almoçar aqui. Vou te levar para almoçar em outro lugar. Eu fui extremamente sincera com ele, Dani, nesse momento. Eu disse: Pedro, eu já não ganho muito. Acordo cedo para ficar fazendo unhas. Eu ganho pouco. Eu não posso usar esse dinheiro para gastar em 1 hora num restaurante. Eu tenho que economizar o máximo possível. E ele viu que meu almoço seria a comida que a mãe dele havia me dado na noite anterior. Ele disse: mas você não vai comer isso não. Vamos sair, eu te fiz o convite, não se preocupe. Eu disse que não iria, mas ele insistiu e acabamos indo. Quando estávamos saindo do meu ramal para chegar à rua principal, vi o carro de Rodrigo chegando. Toda vez que eu via Rodrigo, eu só pensava naquela história que a minha colega disse, que ele disse que tinha uma namorada. Apesar de conhecer pouco ele, eu gostava muito de Rodrigo. Chegamos à cidade, Pedro deu uma volta na cidade toda, passeamos, conversando. Pedro foi muito educado comigo. Quando chegamos à cidade, qualquer esquina, alguém conhecia ele e via que ele era um pouco exibido, sabe? Depois chegamos ao restaurante, pedimos nosso almoço, ficamos conversando por um tempo, almoçamos. E ele disse: você quer ir para sua casa ou quer passear mais um pouco? Eu disse: por favor, vamos para casa. Agradeci a ele e ele me perguntou se podia ficar lá em casa comigo. Eu disse: pode, mas não tem nada para fazer lá. Ele disse: não tem problema, a gente fica conversando. Ok. Chegamos em casa, ele desligou o carro, descemos, dei a volta por trás da casa, abri a porta da frente, coloquei 2 cadeiras na frente de casa e ficamos ali a tarde inteira. Dani, eu nem me lembrei de Rodrigo nesse momento, juro. Ficamos conversando, depois Pedro pediu um copo d'água e eu disse que não tinha água gelada, só tinha água natural. Ela não tinha geladeira, né, gente? Fui buscar água no pote de barro para ele. Ele disse o que aconteceu com a geladeira. Ele disse: não aconteceu nada, a gente nunca teve geladeira. Então ele ficou esse dia inteiro em frente à minha casa. Como estávamos sentados na frente de casa, foi chegando a noitinha e não apareceu mais nenhuma cliente para mim. Então Pedro me disse: acho que você não vai mais trabalhar hoje, né? Então vamos para o aniversário que eu te convidei? Eu disse: ok. Me arrumei e fomos. Chegamos ao aniversário, todos vieram em cima da gente, perguntando para ele quem eu era. Ele me apresentou como uma amiga, mas um dos amigos dele já tinham me visto com ele na casa dele, na primeira vez que eu fui lá no churrasco. Então, até aí tudo bem. Era uma festa de adultos e não vi nada demais. Até começar uma brincadeira de garrafa, tipo verdade ou desafio. E antes de começar essa brincadeira, vi Pedro conversando com o dono da casa. O rapaz sugeriu essa brincadeira. Sentamos numa mesinha, começamos a brincar. No começo estava legal, até uma moça querer pagar a prenda com Pedro. Ele riu e a moça foi dar um beijo nele, mas ele tirou a boca rápido e nem deu tempo. Sabe que aquela hora eu acho que eu fiquei com raiva, com ciúme, sei lá. Eu perguntei quem era aquela moça, ele disse que não a conhecia. Então não perguntei mais nada, fiquei calada e depois ele me disse: Alice, você está com ciúmes? Eu disse: não sei se era ciúmes, mas eu não me senti bem vendo aquela mulher beijando você. Bom, ficamos ali conversando, rindo, não falei mais nada. Ele tocou na minha mão, disse: se você quiser eu posso te beijar agora. Eu disse que não era porque estavam saindo que ele faria isso. Ele disse: você nunca namorou antes, Alice? Eu disse que não, que eu era muito nova para namorar. Ele disse: se você quiser posso vir amanhã, passar o dia todo com você novamente. Eu disse que não, pois eu tinha que trabalhar. Ele disse: que horas você acorda? Eu disse: 5 da manhã. Ele: ok. E ela entrou para casa, ele deixou ela em casa. Quando amanheceu, umas 9 da manhã, não tinha clientes, Pedro chegou lá em casa. Ele passava o dia em casa. Pedro estava passando mais tempo lá em casa do que na casa dele. Depois ele disse: vamos lá para casa, vamos ficar lá, leva seu material, caso as meninas queiram fazer a unha, você já aproveita. Eu concordei e fomos. Ele disse: você tem roupa de banho? Eu disse que não tinha. Então fomos embora para casa dele. Dani, eu não tinha mais dinheiro para nada.
mas ainda eu tinha alguns alimentos não perecíveis em casa. Quando chegamos à casa dele, ele desceu rápido do carro e chamou Renata. Renata depois veio com um biquíni e me trouxe. E disse, se troca pra gente tomar banho na piscina. Dani, eu nunca tinha entrado numa piscina. Ali eu falei, não, Pedro só me convidou para passar o dia aqui, nada mais. Pedro disse, vamos Alice, se troca, vamos na piscina. E eu sem saber o que fazer. Me troquei, vesti uns shorts de Renata, sentei na borda da piscina com pés para dentro. Do nada, Pedro deu um pulo por cima da minha cabeça e bateu na minha cabeça sem querer. Eu caí na piscina, engoli água. Ele me tirou rápido da piscina e a mãe dele veio me acudir. Mas foi só um susto. Ele me pediu desculpas e claro que eu aceitei, né? Mas foi algo sem intenção. Então depois almoçamos, fiz as unhas de Luciana e fiz mais 3 unhas de mulheres nesse dia. Com o tempo, Pedro e eu estávamos próximos. Um dia antes do meu aniversário, Pedro foi em casa me convidar para almoçar na casa dele no dia do meu aniversário. Eu aceitei, pois eu também não tinha planos para nada. Então, um dia antes do meu aniversário, eu fui até a cidade buscar farinha para fazer mingau. Quando cheguei em casa, tinha um bilhete de Rodrigo e uma rosa murcha em cima da mesa, que ficava atrás da casa, dizia: Alice, feliz aniversário. Onde não puderes amar, não te demores. Um beijo, Rodrigo. Guardei o bilhete dentro de um caderno de escola antigo e fiz o mingau e fiquei pensando em Rodrigo. Depois que fiz as unhas, passei a tarde na casa de Pedro, né? E lembro que nesse dia ganhei R$50. Nossa, acho que era como se fosse os 150 hoje. A mãe de Pedro, Luciana, sempre falava que eu deveria ficar com Pedro. Ela dizia que ele gostava muito de mim, que falava sobre mim toda vez que ele chegava em casa. Dizia que nós éramos um casal bonito, mas eu não me ligava nisso. Passou um tempo, depois começou as chuvas intensas. Minha casa era de barro. Tinha um puxadinho atrás da casa. E tinha uma mangueira bem grande e alta. Foi quando de madrugada, debaixo de uma chuva muito forte, alagou a rua toda. Com a enxurrada, a mangueira tombou em cima da casa. E por Deus, a árvore não caiu em cima do quarto onde eu dormia. Meus vizinhos foram me ajudar e, claro, Rodrigo me ofereceu ajuda. Ele me abrigou na casa dele naquela noite. Eu só consegui me salvar mesmo, pois todas as minhas coisas haviam se perdido na água suja. Molhou tudo. Daí eu fiquei ilhada, sem comida, sem casa, sem roupa, sem nada. Como eu fiquei na casa do Rodrigo, ele me deu uma toalha limpa, uma bermuda dele e uma camisa. E foi assim. Era uma tristeza. Então ainda era madrugada, a sorte que Rodrigo não estava trabalhando naquela noite. Eu nem consegui dormir o resto da noite. Fiquei no outro quarto e ele foi dormir no quarto dele. De manhã, o Rodrigo levantou cedo, fez café, levantei logo depois. E ele perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. Mas eu estava muito preocupado com a minha casa. Coincidentemente, naquele dia que eu mais precisei, Pedro não apareceu. Sendo que ele estava na minha casa praticamente todos os dias, né? Então eu fui tomar café com o Rodrigo e agradeci muito pela ajuda. Dani, eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia por onde recomeçar tudo. E sem contar que era o dia do meu aniversário e aconteceu essa tragédia. Uma irmã chegou à casa no mesmo dia de manhã e começou a falar alto na frente da casa, dizendo que a culpa era minha da casa cair, como se eu tivesse os poderes da natureza. Rodrigo foi me defender, isso era umas 7 da manhã, e nada de Pedro aparecer. Depois minha irmã foi embora, a irmã dela, achei que era irmã da igreja, sei lá, ela botou a irmã. Depois minha irmã foi embora e voltei para casa de Rodrigo, eu estava com muita vergonha pelo que estava acontecendo. Bom, como eu peguei chuva, minha resistência baixou e lá veio a bem maldita bolinha. E começou a dar sinais que ia aparecer, né? Fiquei desesperada. Pedi ajuda ao Rodrigo. Perguntei se ele tinha aquela pomada, afinal ela tinha perdido tudo na enchente, né? Ele logo percebeu que estava por vir e disse: vamos para a cidade, vamos passar no supermercado que eu vou comprar sua pomada. Então fomos. Eu fui com a mesma roupa que eu estava. Bom,
Saímos, fomos ao supermercado, ele falou para eu pegar umas coisas íntimas para mim. Fui na área de cosméticos, né? Peguei pasta de dente, desodorante, absorvente, shampoo. Saímos do mercado, ele me levou numa lojinha de bairro, comprou 3 calcinhas e 3 vestidos longos. Eu escolhi as roupas e deixei com a moça no balcão e fui para o carro. Depois o Rodrigo pagou. De lá fomos até o posto de saúde pegar a pomada. Eu fiquei no carro e ele entrou no posto. Depois veio de lá com as pomadas e uma moça veio com ele até a porta. Fomos para a casa dele de volta e no caminho vi Pedro com a mãe dele entrando no carro. Rodrigo me perguntou se Pedro e eu estávamos namorando e disse que ele era só um amigo. E ele disse, nossa, que amigo, hein? Não sei o que ele quis dizer com isso. Fomos para a casa de Rodrigo, tomei outro banho e fui preparar o almoço. Eu perguntei a ele se ele iria trabalhar e ele disse que estava de férias. Tinha tirado 20 dias. Então pensei, poxa, ele vai ficar aqui o tempo todo, né? Bom, aí ela disse que Pedro chegou lá com uma caixinha para ela de feliz aniversário. Era uma caixa de bombons e uma presilha de cabelo. Agradecida e um abraço nele. Ele sempre me dava um abraço assim, sem encostar muito em mim, sabe? Ai, não, gente, Pedro não, gente, desculpa. Rodrigo veio com a caixinha para dar feliz aniversário a ela. Bom, fiz o almoço, ele disse que não precisava ter feito, mas eu que me ofereci para fazer, tá? De repente, nessa confusão toda, o Pedro apareceu. Aí ela disse, Dani, eu nem tinha ligado para Pedro nem nada, mas ele viu a situação como estava a minha casa. Eu fiquei constrangida de falar com Pedro na frente de Rodrigo. Depois Pedro veio andando até a casa do Rodrigo, disse oi a Rodrigo, o Rodrigo disse oi para ele. Pedro me abraçou e me perguntou o que tinha acontecido. Então Rodrigo foi para dentro de casa e eu fiquei ali sozinho com o Pedro na varanda. E falei para ele que havia acontecido, que eu tinha perdido tudo, que tudo tinha molhado, né? O fogão de lenha veio abaixo, eu estava sem nada em casa. Pedro perguntou o que eu estava fazendo na casa do Rodrigo. Eu disse que ele era meu amigo e me ofereceu ajuda de madrugada. Pedro disse, pegue suas coisas e vamos para minha casa. Você não vai ficar aqui. Eu disse que eu não poderia sair da casa de Rodrigo, inventei uma coisa na hora, que hoje nem me lembro. Mas eu não queria ir para a casa dele por causa da herpes. Eu teria que ficar sozinha, sem poder andar muito, enfim, toda aquela história que vocês já conhecem. Então Pedro disse que tudo bem. Depois de insistir muito, ele queria ajudar Rodrigo também, queria ajudar Rodrigo, né, por ter abrigado ela lá. Ele chamou o Rodrigo e até a varanda e Pedro disse que queria me ajudar. Rodrigo falou, aí o Pedro perguntou, Rodrigo, ela precisa de alguma coisa? Gente, ela precisa de alguma coisa, ela perdeu tudo, né, ela precisa de tudo, né? Aí o Rodrigo disse pra ele assim, olha, Alice só precisa ficar quieta no momento e descansar. E Pedro olhou pra mim e disse, só isso, Alice? Eu disse que sim. Bom, depois ele deixou na mão de Rodrigo 500 reais. Dani, 500 reais nessa época era muito dinheiro. Era quase 5 meses de trabalho de uma pessoa, era o salário mínimo. Então o salário mínimo devia ser 500 reais. Vamos dizer que ele botou uns 5 mil reais lá na mão, né? 5 salários mínimos. Rodrigo disse que não precisava. Eu falei, não, preciso sim. Tenho que comprar meu material de unha, tinha perdido tudo. Vou ter que consertar a casa, né? E Pedro ainda disse que ia trazer uns caras para consertar minha casa. Então continuei na casa de Rodrigo, foram dias legais que tive com ele, ele cuidava muito bem de mim. Fazia uma comida maravilhosa, com muitas verduras. E até que chegou a maldita herpes. Eu chorava toda vez que eu me mexia e Rodrigo cuidava bem de mim. Me colocava máscara e ele colocava máscara e luvas e cuidava de mim. Acho que era o único homem que tinha me visto sem roupa até aquele momento. Nessas horas eu nem ficava com vergonha, sabe? Pois ele era médico, né?
Apesar de eu estar com a herpes naquele momento, ele me fazia coisas para eu rir. Eu me alimentava bem e estava sendo muito bem cuidada, quando de repente Pedro apareceu no ramal com os caras que ele havia dito que ia arrumar minha casa. Desceram do carro e Pedro foi até a casa do Rodrigo, e quando vi, os caras tinham derrubado a minha casa. Eles cortaram a árvore que estava em cima dela, o que colocou a casa abaixo. Foi tudo tão rápido. Veio uma caçamba, limpou tudo, tirou todo entulho, chegou madeira e perna manca, não sei o que é isso, e várias telhas. Tudo isso enquanto Pedro estava na casa de Rodrigo conversando comigo. E eu fiquei sem saber até o que estava acontecendo. Pedro disse que ia me ajudar a reerguer minha casa novamente. Mulher sortuda essa Alice, hein? Eita! Tem umas mulheres que encontram só embuste, né? A Alice encontrou 2 homens bons, tipo, até agora, pelo menos, né? Mas, tipo, 2 homens que queriam muito ajudar ela, né? Ela tava ali sem saber o que fazer. Bom, ela continuou na casa do Rodrigo até que concluíssem a casa dela, né? Depois de uns dias, Rodrigo teve que trabalhar novamente. Dani, minha casa ficou pronta. Era uma casa simples, mas ficou tão lindinha. Bom, depois de 3 dias que a casa ficou pronta, tá? Ela foi embora para casa dela. Confesso que eu não queria sair da casa do Rodrigo, mas tive que ir, pois já estava na casa dele há 1 mês. Então eu já falava com o Rodrigo novamente, voltamos a ser amigos, né? Depois de todos os cuidados que ele teve comigo, seria até uma sacanagem virar as costas para ele. Então eu não consegui comemorar meu aniversário. Mas eu tinha saúde, tinha uma casa limpa, quentinha. Depois fui para casa e Rodrigo me disse: você não precisa sair daqui, da casa dele. Você não tem nada dentro de casa ainda, fica aqui comigo. Depois, quando você for comprando as coisas, você volta. Eu disse que não, pois eu não queria dar trabalho, e ele então foi até a cidade, comprou uma cama, um fogão e um bujão de gás para mim. Lembra daquele dinheiro que Pedro quis dar a Rodrigo? Então, eu fui fazer compras com esse dinheiro e acabei comprando também outras coisas que eu precisava para casa. Dani, um bujão de gás. Era um sonho. Olha o sonho de Alice. Era ter um bujão de gás, um fogão que cozinhasse com bujão de gás, que o dela era a lenha. Bom, depois deixamos as coisas dentro da casa, colocamos no lugar e naquela noite eu saí com o Rodrigo para jantar, pois ainda não tinha comida em casa. Fomos a um restaurante, jantamos, conversamos. Depois Rodrigo me olhou e disse: Alice, por que você se afastou de mim? Eu disse que não sabia o porquê eu tinha feito aquilo, mas que eu estava muito insegura. Mas mudamos de assunto. Depois voltamos para casa e eu fui para a casa de Rodrigo. Quando chegamos em frente à minha casa, Pedro estava fazendo uma ligação de luz de outro vizinho na minha casa. Eu fiquei sem saber, pedi para Rodrigo me deixar em frente de casa e desci do carro. E Pedro veio e disse: Alice, você já tem luz em casa. E ele disse: amanhã eu vou trazer uma geladeira para você. Eu não falei nada. Depois fiquei um tempo com ele na frente de casa e Rodrigo entrou. Pedro perguntou onde eu estava e eu disse a ele que eu estava com o Rodrigo e que tinha ido comer algo. Ele disse: você vai dormir na casa dele novamente? Eu disse que sim, que seria só naquela noite. Bom, Pedro foi embora, me deu um beijo de boa noite. E, gente, a minha casa já tinha luz de cima e embaixo. Eu bati na porta de Rodrigo, ele abriu a porta e disse: pensei que você não viria para cá hoje. Eu disse que seria só mais uma noite. Então entrei, fiquei sentado um tempo no sofá, ele ficou sentado ao meu lado me fazendo companhia. Depois Rodrigo me disse: Alice, posso te falar uma coisa? Pois se eu não falar agora, eu não vou falar mais. Eu disse que sim, pode falar. E ele me disse que estava gostando de mim. Ele gostava quando a gente estava junto, conversava e que não se importaria em cuidar de mim. Ele me disse que se eu queria namorar com ele, mas que seria um namoro sério, com compromisso. Fiquei surpresa e disse que não sabia o que responder. Ele disse: só responda o que você está sentindo agora
E eu disse que eu tinha que pensar, colocar meus pensamentos em ordem e falaria com ele. Então ele me deu um beijo de boa noite e foi para o quarto. Bom, gente, então o Rodrigo, o médico, né? Ele pediu que Alice namorasse com ele. Pediu Alice em namoro, o médico que cuidava dela. E ela falou que ela daria a resposta assim que ela colocasse as ideias em ordem. E foi assim que a gente acaba a história de ontem. Então você corre lá na história de ontem para ver e volta aqui para saber o que aconteceu, tá? Bom, na manhã seguinte acordei com a buzina do carro de Pedro. Pedro buzinava na frente da casa de Rodrigo, acordando todos ali no ramal. Eu levantei, fui até a porta falar com ele. Rodrigo já tinha saído bem cedo para trabalhar. Pedro tinha ido levar a geladeira como prometido. Ele subiu com a geladeira até o andar de cima, pois minha casa de madeira tinha um andar embaixo, mas era como se fosse um salão vago e em cima era a casa. Então ele deixou a geladeira na parte de cima e disse: Alice, você sabe que não precisa morar nessa casa para sempre, né? Se você quiser ficar na minha casa comigo, tá? Você pode ir, afinal essa aqui é a casa da sua mãe. Uma hora ela vai querer a casa dela de volta, quando ela vier da casa da irmã. Eu disse que iria morar na casa da minha mãe até quando ela quisesse. E também não sabia quando minha mãe voltaria. Na verdade, Dani, eu sabia que minha mãe não voltaria a morar no ramal, pois lá as coisas eram muito precárias e ela não iria sair do conforto da cidade para morar de novo ali no interior, sem luz, sem nada. Bom, fiquei mais de um ano na casa da minha mãe. Aquele meu trabalho de unhas não foi para frente. As clientes não iam mais à minha casa e nem as clientes da rua me procuravam mais. Pedro gostava muito de passear, viajar, sair à noite. Ele tinha uma vida bastante agitada. Já Rodrigo trabalhava, estudava e tinha uma vida estável. Pedro só gostava de me exibir para a família dele. A mãe dele vivia no meu pé, como se eu tivesse algo íntimo com Pedro. Completei 19 anos. Pedro chegou à minha casa de manhã com um conjuntinho de roupa, uma almofada e me disse: você vai se arrumar e vai vestir essa roupa porque hoje vamos para casa. Então eu fiz, me arrumei e quando cheguei à casa dele fomos tomar café. A mãe dele me deu os parabéns. Nesse tempo Renata já não morava mais com eles, ela tinha ido estudar em São Paulo. Então fiquei lá o dia com eles, almoçamos e Dona Luciana me deu um presentinho, um caderno bem bonito e uma sandália branca. Agradeci, depois Pedro me deu um anel com uma pedrinha em cima e me perguntou se eu queria namorar com ele. Dani, na hora que ele falou isso eu me lembrei de Rodrigo, pois ele tinha falado isso pra mim também e eu nem tinha dado a resposta. E na hora da emoção acabei dizendo sim para Pedro. Pedro disse: olha o que um anel de ouro não faz, e todos caíram na gargalhada. Eu disse: Pedro, que isso? Na hora eu já tinha até me arrependido, né? Bom, depois Luciana chegou mais próximo e disse: agora vê se coloca juízo na cabeça desse menino. Na hora eu ri, mas depois lá na frente eu fui entender o que ela quis dizer. Pedro e eu saímos à noite para passear. Pedro tinha uma caminhonete Ford, era automática, muito chique por sinal. Quando chegamos à cidade, fomos até uma churrascaria. Lá tinha um bando de homens esperando por nós. Quando viemos embora, todos aqueles homens vieram com a gente, tipo um comboio. Mas eu fui sozinha com Pedro. O ramal era muito escuro e o pior aconteceu. Houve um atropelamento na estrada. Um dos caras que estava seguindo Pedro, um dos caras de Pedro, atropelou alguém na rua. E eu fiquei desesperada, pois todos estavam bêbados, inclusive Pedro. Pedro parou o carro e eu desci para ver o que tinha acontecido. Dani, quando eu vi, a pessoa atropelada tinha sido aquele meu irmão, que por anos havia roubado minha felicidade. Eu fiquei em choque, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Fiquei parada e Pedro me colocou para dentro do carro, fechou a porta
E como os faróis estavam ligados, eu vi tudo o que estava acontecendo. Vi quando Pedro e os homens colocaram meu irmão na parte de trás da caminhonete e mudarem o ramal e ir para aquele ramal velho. Aquele que meu falecido irmão sempre me amedrontava, dizendo que era para eu ficar quieta enquanto ele fazia os abusos comigo. Eu fiquei em estado de choque. Pedro me deixou em casa e eu me tranquei por uma semana. Pedro não apareceu. Rodrigo foi até minha casa perguntar por mim, mas eu não tinha forças nem para atender a porta. Quando o Rodrigo chegou, um dia lá em casa, eu abri a porta, ele chegou no meu quarto e eu comecei a chorar. Ele me abraçou e eu pedi desculpas por tudo. Eu disse a ele o que tinha acontecido, falei sobre meu irmão, falei da herpes e falei que eu nunca tinha ficado com nenhum homem antes. Depois Rodrigo me disse, você quer ir lá para casa? Eu disse que não, pois eu estava com medo de Pedro. Ele disse, vamos, nada vai acontecer com você. Eu fui descendo as escadas e ouvi um barulho de carro, era Pedro. E Pedro me disse, onde você está levando minha namorada? E Rodrigo disse, ela é sua namorada? Alice, você é namorada dele? E eu disse, Rodrigo, por favor, fique aqui. E eu disse a Pedro que eu não estava bem e que Rodrigo ia cuidar de mim. Depois Rodrigo foi embora e Pedro disse que se eu estivesse ruim, ele me levaria ao hospital. Então eu disse que eu já estava bem e Pedro ficou lá em casa comigo. Eu fiquei impressionada, Dani, com a frieza de Pedro em relação ao que tinha acontecido naquela noite. Ele não esboçou nenhuma reação, não falou sobre o assunto, enquanto eu estava uma semana em cima de uma cama em estado de choque. Depois de uns tempos, Pedro se mostrou uma pessoa muito diferente, mais carinhoso, falante. Estava achando muito estranho e acabei tendo muita confiança nele. Até que um dia teve um churrasco na casa de Pedro e todos aqueles homens apareceram lá de novo. Foi o dia todo uma barulheira horrível. Eu nunca tinha bebido nada antes. Eu tomei uma latinha de cerveja. E, nossa, fiquei mal. Bom, eu disse a Pedro que eu queria dormir. Então ele disse que me levaria para o quarto. Mas como o quarto de Renata estava fechado, ele sugeriu que ficássemos no quarto dele. Sendo que eu nunca tinha entrado no quarto de Pedro antes. Ele me deitou na cama e foi tirando minha roupa. Eu disse que não precisava porque eu iria ficar com frio. Ele disse que seria preciso porque ele iria me esquentar e eu não lembro de muita coisa depois. Mas lembro dele em cima de mim, sem roupa, dizendo calma. Eu dormi naquele momento e quando acordei eu estava toda coberta com um lençol. Eu perguntei a Pedro o que aconteceu e ele disse que a gente tinha transado. Eu disse que isso era impossível. Eu não queria isso e nem planejava. Ele disse que tudo bem, já passou. Fui tomar banho, já era 7 horas. Depois que saí, pedi a Pedro que me levasse para casa. Ele disse que já estava tarde. Dorme aqui, de manhã eu te levo. Eu disse que eu não estava me sentindo bem, então ele me levou. Dani, eu me esqueci de contar que nessas alturas eu estava numa fase muito boa da minha vida. Apesar daquilo que tinha acontecido com meu irmão, parece que ele levou com ele toda a minha dor. Mas claro que aquilo não era algo para esquecer fácil. Mas foi minha libertação, sabe? Quando cheguei em casa, Pedro só me deixou em frente e foi embora. Rodrigo me viu e veio falar comigo. Eu disse para Rodrigo entrar e falei o que tinha acontecido. Rodrigo ficou preocupado e disse, vai dormir que amanhã vamos sair de manhã, para não ter chances daquele cara aparecer antes da gente sair. Então eu me deitei, mas eu não estava com sono, fiquei pensando na minha vida. Pensei como as coisas tinham chegado naquele ponto, o que eu tinha feito? De manhã Rodrigo bateu na porta me chamando. Eu estava com muito sono. Mas mesmo assim me levantei e ele disse, vamos. Eu nem sabia para onde a gente ia, mas me arrumei e fomos. Fomos em direção à cidade onde Pedro morava. Fomos ao hospital e lá Rodrigo tomou a frente, me ajudou em tudo e eu consegui tomar um soro, que não me lembro porquê, mas fiquei lá toda manhã. Quando foi à noite viemos embora e Rodrigo veio me dando um sermão. Eu não falava nada, apenas ouvia. Quando cheguei em casa, Pedro estava dentro da minha casa, vocês acreditam? Ele chegou me perguntando para onde eu estava, falei que eu estava no hospital, pois a noite anterior tinha passado mal.
Eu não quis mais saber de Pedro, mas ele sempre ia na minha casa perguntar se eu queria sair para a rua com ele. Então chegou a época de chacina, próximo de julho. E Dani, quem estava por trás daquelas chacinas todas na cidade era Pedro. Ele era o matador em série. Eu fiquei pensando como aquilo tinha acontecido. Pois aquela senhora tão gentil veio puxar assunto comigo naquele dia. Renata tão educada. E Pedro daquele jeito. Depois lembrei que Luciana me disse, vê se coloca juízo na cabeça dele. Uma semana depois eu estava suando frio em casa. Era de manhã. Rodrigo tinha acabado de chegar em casa, na casa dele. Eram 11 da manhã. E atravessei a rua, fui até a casa de Rodrigo pedir ajuda. Eu suava muito frio. Ele me colocou num carro e fomos para o hospital. Eu estava com muitas dores abdominais. Eu achava que era aquele negócio de fezes de novo. Entramos no hospital, uma enfermeira me colocou na cadeira de rodas. Rodrigo ficou me esperando, pois não deixaram ele entrar nesse dia. Eu não conseguia nem falar. Bom, eu pedi para chamar Rodrigo, eu estava fazendo tanta força que vomitei no chão. Rodrigo entrou na sala e lá tinha um conhecido dele que era médico, Afonso. Então Afonso começou a fazer perguntas do que eu estava sentindo e Rodrigo disse que de manhã não estava me sentindo bem. Fiz uns exames rápidos e eu estava perdendo sangue. Eu nem me lembro de sangue naquela hora. Eu não estava sentindo nada. Ouvi Afonso dizer que eu estava tendo um aborto. Foi nessa hora que eu desmaiei, Dani. Eu estava grávida daquele demônio. O pior. O pior havia acontecido, né? Tinha ficado grávida. Fiz uma espécie de limpeza dentro de mim. Vi um negócio igual um aspirador de pó. E aquilo machucava muito. Depois que acabou, fiquei 6 dias no hospital. Rodrigo não pôde ficar comigo. Mas assim que dava, ele ia me ver. Ela falou, gente, que ela estava com 1 mês de grávida quando aconteceu isso. Fui para casa. Pedro apareceu 2 meses depois para falar comigo, como se fosse como se tivéssemos alguma coisa juntos. Veio com a mãe dele. Ela pediu para que eu fosse para a casa deles. Eu disse que não, pois eu estava trabalhando e estudando, mas não era verdade. Só dei uma desculpa. Pedro sempre me olhando para baixo. Como a mãe dele viu que já não estava acontecendo mais nada entre nós dois, ela largou do meu pé. Depois de uns dias, Pedro começou a perseguir Rodrigo. Chegou até a... Ela falou secar os pneus, esvaziar os pneus do carro de Rodrigo. E ele faltou ao trabalho, e Rodrigo acabou faltando ao trabalho por uns dias. Bom, depois que tudo se resolveu, Rodrigo veio até minha casa e me falou uma coisa. Alice, lembra que uma vez você estava na minha casa e te perguntei se você queria namorar comigo e você disse que ia pensar? Então, estou esperando até agora a sua resposta. Aí eu disse que sim, mas que não queria ter relação com ele por enquanto, pois eu estava traumatizada por tudo que tinha me acontecido nos últimos tempos. Então ele disse que sim, que queria ficar perto de mim e que respeitaria o que eu dissesse. Então a gente assumiu o nosso namoro, mas era apenas estar do lado um do outro, um fazendo companhia ao outro. Ele dormia em casa, às vezes eu dormia na casa dele, mas ele nunca encostou a mão em mim. Dani, Deus fez tudo no tempo certo. Numa noite eu fui dormir na casa de Rodrigo e de madrugada ouvimos uma gritaria na rua. Eu fiquei na cama e Rodrigo levantou. Eu acordei com ele voltando para o quarto. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse, fica aí, não saia. Então fiquei curiosa. Levantei da cama, ele me puxou pelo braço e disse, Alice, fique aqui. E logo ouvimos barulho, alguém batendo na porta de Rodrigo pedindo ajuda. Eu me soltei de Rodrigo e fui até a porta. Rodrigo me agarrou novamente e me colocou no sofá. Ele abriu a porta e a vizinha estava falando, Rodrigo, a vizinha, né, a vizinha falou assim, Rodrigo, por favor, vá lá ajudar a Alice, né? Só que a vizinha não sabia que a Alice estava dormindo dentro da casa de Rodrigo.
O Rodrigo abriu a porta e a casa de Alice, gente, estava pegando fogo, a casa da mãe de Alice. Só que a Alice não estava lá, que ela estava dormindo com o Rodrigo. Bom, Dani, entrei em desespero. Parecia que só coisas ruins aconteciam comigo. Perdi tudo novamente. E o culpado, Pedro. Pedro tinha botado fogo na casa dela. Bom, Rodrigo estava esperando uma chamada da prefeitura de outra cidade em Amarantes, no Maranhão, para ser médico nessa outra cidade. E ali, gente, quando a casa pegou fogo, que aconteceu aquilo, tá? O que aconteceu? O Rodrigo estava esperando essa chamada. Então, assim, ela ia ficar sozinha de novo, né? Se o Rodrigo fosse para outra cidade. Bom, o Rodrigo me deixou na casa dele, foi até a cidade, comprou minhas coisinhas novamente. Calcinha, roupa, produtos íntimos. Depois de 4 meses, o Rodrigo foi efetivado para trabalhar num hospital regional. Aquilo foi um divisor de águas, ele disse. Bom, ele me perguntou: Alice, você pode falar o que quiser, mas não vou embora e te deixar aqui. Você vai comigo? E depois que a gente estiver estabilizado, a gente arruma a casa da sua mãe. Eu disse que sim, que eu aceitaria. Viajamos até Amarantes para alugarmos uma casa. E assim fizemos. Ficamos na cidade um dia, voltamos para o ramal com a chave da casa nas mãos. Misteriosamente, todas as vizinhas queriam fazer unhas comigo novamente. E eu ainda tinha um alicate que estava na casa de Rodrigo. Mandei amolar e o resto do material aos clientes, que eram tipos de assim, algodão, acetona, né? Eu tinha. Então, ela acabou que antes de mudar, ela voltou a ser manicure. Começou a fazer a unha de todo mundo da cidade. Bom, ela disse que antes de nos mudarmos de cidade, todos os vizinhos e amigos de Rodrigo vieram para uma espécie de despedida. A dona Luciana lá nunca mais me procurou. Talvez ela estivesse muito ocupada atrás de um idiota para fazer as vontades do filhinho dela. Por um tempo fiquei atendendo as clientes na casa de Rodrigo. Depois de um tempo fomos embora para Amarantes, onde vivemos até hoje. No início o Rodrigo saía para trabalhar e eu coloquei uma plaquinha de manicure na frente de casa. Comecei a ter minhas clientes e pude cobrar um pouquinho mais caro. O Rodrigo nunca tinha encostado em mim, como homem e mulher. Ele é um homem muito respeitoso. Ficamos morando juntos por 1 ano, sendo fiel um ao outro, amigos e companheiros. Depois de um tempo, antes do Natal, ele quis ir até o Rio Sono, em Tocantins, para me apresentar à família dele. Viajamos até que chegamos na cidade. Chegando na cidade, toda a família dele foi nos receber. Eu e Rodrigo ficamos na casa da família dele por 2 semanas. Os melhores momentos que eu passei com ele. Ele disse que eu era namorada e me deu um beijo no rosto. Conheci quase todos da família. À noite fomos dormir num quarto no fundo da casa, como se fosse uma suíte separada. Quando fomos dormir, ele me deu um beijo de boa noite. Foi nessa hora que eu retribuí com um beijo, e isso já tinha se passado 1 ano. Depois que passamos essas semanas com eles, tivemos que voltar para a nossa realidade. Quando chegamos a Amarantes, minha irmã veio com a notícia que Pedro havia sido executado pela polícia, mas ela nem sabia direito me falar, era apenas um boato. Dani, o que realmente tinha acontecido foi que Pedro havia sido preso, estava no presídio aguardando julgamento, que tinha foto dele no jornal. Eu cheguei a ver essa foto na época. Ele estava de cabelo raspado, com algemas, e vários policiais em volta dele. Essa era a foto. E ele estava no Pará. Ele estava sendo acusado de matar uma moça. Eu não cheguei a entrar nos detalhes, pois eu não queria que nada atrapalhasse minha vida. Na época, quem havia pegado ele era o então delegado Helder Mauro, que hoje em dia é deputado federal pelo Pará. Bom, eu estava me envolvendo com um traficante que no Maranhão era conhecido como pistoleiro. Dani, eu poderia ter sido a próxima vítima dele, mas Deus foi muito bom comigo. Deus me permitiu que eu tivesse uma nova chance. Depois, casei com o Rodrigo e
Eu disse a ele que queria trabalhar num salão na cidade para ganhar meu dinheiro. Ele disse, por que você não monta um salão na garagem aqui de casa? Então eu pedi a ajuda dele e conseguimos erguer um salão. Era tudo muito humilde, mas era aconchegante. Passaram 2 anos. Nessa época eu tinha 23 anos e consegui abrir um salão em um box perto da prefeitura. Lembro que eu comprei um celular da Siemens, na época a operadora era da Amazônia Celular daqui. Hoje acho que nem existe mais. Todo dia eu ia trabalhar e Rodrigo fazia de tudo para que, enquanto nós não estivéssemos um filho, a gente, prosperasse assim. Comecei a tomar remédio, Rodrigo, muito consciente, sempre usava preservativo por causa da herpes. Nos tempos que eu estava com a herpes, Rodrigo ia abrir o salão e tinha umas 2 moças que me ajudavam quando a herpes dela atacava, Que comecei a guardar parte do dinheiro para arrumar a casa da minha mãe e consegui juntar um dinheiro rápido. Rodrigo também me ajudou. Rodrigo vendeu aquela casa que ele tinha comprado no nosso ramal. Depois arrumei a casa da minha mãe. Depois de uns 5 anos, Rodrigo chegou comigo e perguntou se eu estava preparada para ser mãe, pois ele já queria ser pai. Eu estava em dúvida, claro, mas eu perguntei a ele quais seriam os desafios da maternidade. Ele me explicou tudo mesmo, Dani, desde a concepção até os enjoos, até os primeiros passos. Então depois eu disse que sim, que eu poderia sim ser mãe, mas que ele estivesse comigo nas horas que eu precisasse. E claro que ele disse que sim. Tivemos nossa primeira e única relação sem remédio e sem preservativo. Eu fiquei 3 meses sem tomar remédio, até que de primeira eu engravidei. E estava por vir um meninão. Lembra-se daquele menino que faleceu com cólera? Filho daquela vizinha que fez meu aniversário? Ai, gente. Conversei com o Rodrigo e demos o nome do meu filho de Tiago. Quem não viu a primeira parte, vocês devem ter visto, né? O Tiago morreu de cólera, lembra? Ai, gente, que tristeza. Hoje temos uma família unida, uma família de verdade. Eu tenho meu salão, que por sinal já é meu 3º salão. Compramos a casa que alugamos no começo, vivemos aqui. E depois que o nosso filho nasceu, o Rodrigo se tornou diretor-geral do hospital onde está trabalhando. Dani, o que eu sinto é que Deus foi erguendo degrau por degrau na minha vida. E consequentemente trouxe Rodrigo junto. Naquele bilhete que ele me deixou, ele disse que não era para demorar se não tivesse amor. E acho que não demorei, pois não havia amor mesmo. Ai, Dani, meu amor, muito obrigada por ler minha história. Me emocionei muito escrevendo. Me lembrei de tudo que eu passei quando adolescente. Obrigada por tudo mesmo, Dani. Te amo muito. Deus te ilumine. E obrigado por você dar forças às mulheres como eu, que tiram um tempinho todas as manhãs para te ouvir. Ah, gente, para, né? Assim vocês me fazem chorar. Ai, gente, eu amei a história dela. Amei. É bem aquela história de vida mesmo, né? Agora, é aquela coisa, né, gente? Tudo depende das nossas escolhas, né? Ela poderia, sei lá, ter escolhido Pedro, mas que bom, assim, que ela... Apesar que ela escolheu Pedro, né? Mas sabe o que eu achei? Foi muito bom. Ela também, logo no primeiro sinal, ela já viu que não era Pedro, assim, um homem pra vida dela, né, gente? E aí, pensando na história dela, por isso que a mãe de Pedro vivia atrás dela, pra ver se Pedro quietava o facho dele, né? Pra ver se Pedro, né, mudava de vida. A mãe sabia, né, como ele era. Mas, de uma maneira ou outra, eu acho que a família de Pedro também, claro, né? Mas eu acho que de uma maneira ou outra acabam ajudando ela também um pouco ali, porque, né,
foi como se fosse uma família para ela. Nossa, mas a história dela é bem chocante, assim, né? A questão do aniversário, dela nunca ter tido. Apesar que depois ela não entra em muitos detalhes por causa da mãe, mas, né, a mãe arrancá-la pelos cabelos no dia mais feliz da vida dela ali, do aniversário. Os abusos que ela sofreu, viver numa casa, gente, sem luz, sem água. Começar fazendo unha das vizinhas. E hoje, gente, ela é dona de 3 salões. O marido dela é diretor do hospital. Então, assim, muito bacana a gente ver histórias desse tipo. E vocês, meninas, que estão vendo a história de Alice, vê que vocês também podem chegar onde vocês quiserem, né? A Alice, ela chegou onde ela queria. Igual ela disse, foi degrau por degrau. Ela não se... Eu imagino que muitas vezes, né? Assim como eu, como vocês, que vocês falam, ai, Dani, você é uma mulher forte, isso, aquilo. Mas quantas vezes eu também tive medo, né, gente? Quantas vezes eu também, né? Quantas vezes eu também tive medo, quantas vezes eu... Nossa, me apeguei a Deus também para as coisas acontecerem. Aliás, sempre eu me apego a Deus para as coisas acontecerem, mas quantas vezes eu pedi a Deus também para me proteger. Sempre peço a Deus assim para me mostrar o caminho certo, sabe? Hoje eu nem peço, ai, Deus me dá, não, eu peço muito assim, ai, me mostra o caminho certo, me leva pelos caminhos certos, sabe? Não deixe que meus filhos também caiam em caminho errado, porque, né, hoje em dia é tão fácil aí. Mas nossa, a história dela é incrível, eu achei, porque ela começa sem nada, né? Sem nada. E quando tem que ser, né, gente? Deus bota ali, ó, o primeiro médico que ela foi. Meu Deus, a história do irmão, né, atropelado. É muita louco, assim, muita coisa, né? Mas é a realidade, né, gente? É a realidade que acontece, assim, né? Ela falou a questão de pistoleiro, principalmente em alguns lugares, assim, nos interiores bravos, a gente sabe que acontece essas coisas mesmo. Não é mole não. Mas Alice, amei sua história, amei. Eu tenho certeza que vocês gostaram também, então se vocês gostaram, deixa o joinha pra gente, né, crescer o canal, o YouTube recomendar os vídeos e mais Alices, como a nossa Alice de hoje, virem aqui escrever pra gente, não dá esse prazer aí de ouvir uma história aí com tanta, sabe, com tanta reviravolta, com tanta, acho que com tanto positivismo também que ela levava a vida dela, sabe, apesar de tudo que ela passava, eu acho que ela era uma mulher positiva, uma mulher que tentava levar as coisas da melhor maneira possível. Acho que isso ajudou muito ela também, né, uma mulher que deu a volta por cima, que veio nos mostrar aqui. Achei fantástico. Um beijo no seu coração e no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!